Amado Deus, poderoso Pai, que nesta manhã abençoada, o Senhor fale profundamente conosco, que a Tua palavra nos traga vida, nos traga esperança, nos traga salvação, que a Tua palavra, Senhor, renove nossas forças nesta manhã, Pai, e nos coloque no centro da Tua vontade. Trabalha, Senhor, dentro de nós, Senhor, e muda, Pai, completamente o nosso interior. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bom dia, que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer. Que o grande amor de Deus e a paz que excede todo entendimento estejam guardando o teu coração. Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida nesta manhã. Eu creio que Deus já está operando milagre. Eu creio que Deus está, neste momento, intervindo na tua causa em nome de Jesus. Você que chegou, você que está chegando, você pode deixar aí o seu bom dia, você pode deixar o seu amém, o seu aleluia, o seu graça e paz. Você pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu pedido de oração. Você pode ir deixando aí a sua manifestação aí de glória neste dia tão maravilhoso que Deus preparou para nós. Faça isso, tá bom? Agradecer aí, Erlane Soares, bom dia. Obrigado aí pelo presente aí. Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem deixar aí de qual estado do país ou fora do país que vocês estão me ouvindo, vai deixando aí, vai deixando nos comentários aí. Ah, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou aqui de São Paulo, eu sou aqui da Bahia, eu sou aqui de outra parte do país. Vai deixando aí, vai deixando nos comentários aí, vai deixando a sua curtida, compartilha essa mensagem com alguém, tá? Compartilha com alguém que você sabe que está precisando, tá bom? O que é RDG? Bom dia, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Palavra de Deus nesta manhã. Livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Uma mensagem de despertamento, uma mensagem poderosa para nós, tá bom? Opa, Erlane Soares, Minas Gerais, mas mora em Santa Catarina, que legal, bacana, Deus te abençoe, tá? Obrigado por estar com a gente aqui. Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 5, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, cautela, te peço-te, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e não passará navalha na sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Tema da nossa mensagem desta manhã: o chamado antes do nascimento. O chamado antes do nascimento. Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 5, para a nossa meditação. Tá bom? Vai deixando seu comentário aí, gente. Vai deixando a curtida aí. Vamos lá. O capítulo 13 de Juízes começa com um cenário repetido. O povo de Israel havia se afastado de Deus mais uma vez. E, como consequência, foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era um tempo de opressão, silêncio espiritual e aparente abandono. Mas é exatamente nesse ambiente de caos que Deus decide agir.
A Bíblia nos apresenta um casal comum, anônimo, sem destaque. Manoá e sua esposa. E há um detalhe importante. Ela era estéril, ou seja, além da crise nacional, havia também uma crise pessoal. Israel estava preso e aquela mulher também estava presa à impossibilidade. Mas então algo sobrenatural acontece. O anjo do Senhor aparece e traz uma palavra que muda tudo. Você vai gerar um filho. E mais do que isso, aquele menino já nasceria com propósito, com direção e com um chamado específico de Deus. Antes mesmo de Sansão nascer, Deus já havia decidido quem ele seria. E isso nos revela uma verdade poderosa. Deus não começa a escrever sua história quando você nasce. Ele já escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Você sabia disso? Sabia disso? Uma mulher estéril. Um casal que até então não era notado, despercebido ali, que aparece dentro da história porque Deus tinha um propósito para aquela nação e desejaria usar o que? Justamente aquela criança que nasceria de uma mulher estéril para trazer o que? Livramento para o povo. Então, antes de nascer, o propósito já é escrito no céu. Antes de você ter sido concebido, no céu já estava sendo escrita uma história a seu respeito. Tudo o que a sua vida hoje ela tem se desenrolado, tudo que você tem vivido, já havia uma programação para isso. E por mais que às vezes a gente não entenda, e não é para entender mesmo, porque Deus, traz coisas a esse mundo aí que confunde até os mais sábios. Mas Deus é Deus e Ele está trabalhando. Ele já te escolheu, já escreveu a sua história. Você não está entendendo, você não está compreendendo. Mas Deus já fez tudo. Às vezes você pode estar aí, como Davi, no anonimato, lá no pasto, escondido, sem ninguém estar vendo. Mas as coisas estão acontecendo dentro da programação de Deus. Tudo está acontecendo. E de repente Deus vira e fala, agora sim, agora o propósito vai se cumprir, agora vem, agora eu estou te chamando, agora eu vou te colocar em determinado ponto para você mudar. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que de repente não serão vereadores na sua cidade, serão prefeitos, governadores, presidente da república. Quem sabe eu não estou falando para pessoas aqui que serão aí promotores de justiça, serão juízes. Quem sabe eu não estou falando aí para gente que vai ocupar uma posição de destaque aí, uma posição importante, considerável no meio da sociedade aí, e porque Deus preparou tudo isso para que você fizesse a diferença. Assim foi com Sansão. Ele iria fazer a diferença. Pastor, mas aí Sansão teve altos e baixos, Sansão caía, levantava, Sansão fazia isso, fazia aquilo, mas o propósito de Deus foi cumprido, independente do que ele fizesse, independente do que ele deixasse de fazer. O que importa, gente, é o processo lá na frente, estando se cumprindo. Isso que é interessante. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na vida de cada um de nós, a gente queira ou não, vai se cumprir. A gente só precisa o quê? Estar vivendo dia após dia, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que a programação dele não tarda e muito menos falha. Deus é Deus. E a gente vai aprender sobre isso. Deus age antes do seu começo. Aquela mulher não pediu um filho naquele momento. Não há registro de clamor, nem de oração específica.
Mas Deus aparece mesmo assim. E isso nos mostra que o agir de Deus não começa quando você pede, começa quando Ele decide. Sansão não nasceu por acaso. Ele não foi fruto de uma coincidência. Ele foi resultado de um plano divino. Enquanto Israel sofria, Deus já estava levantando a resposta. Quantas vezes você olha para a sua vida e pensa que tudo começou errado? Que sua história começou em um ambiente difícil, sem estrutura, sem oportunidade. Mas Deus está dizendo, antes da sua história começar na terra, ela já tinha começado no céu. Você pode não entender o seu começo, mas Deus nunca perdeu o controle dele. Você acha que você nasceu por acaso? ZEGBZIWU. Bom dia, Deus abençoe. Você acha que Deus não sabe da tua história, que Deus não tem controle da tua história? Você acha que você nasceu por acaso? Seu nascimento foi um acidente? Você acha que você veio aqui, porque não aconteceu, foi apenas um deslize da minha mãe, não, foi apenas um momento de amor, não, foi... Não, nada disso. Você está aqui porque tem um propósito. Você só não sabe ainda. E Deus age muito antes do nosso nascimento. Deus já havia agido muito antes do seu nascimento. Você só não sabe ainda. Você só não entende ainda. Você só não está vendo ainda. Mas Deus já estava, trabalhando na tua vida há muito tempo. Deus já estava, programando algo para você há muito tempo. Então, vive a sua vida, faz as suas coisas, cumpre aí os compromissos que você tem que cumprir, mas de repente você olha e Deus, agora eu estou te chamando, agora eu quero você. Vem cá, agora você vai fazer algo para mim, algo que eu determinei antes. Eu, Senhor, você. O nascimento de Sansão foi um milagre. E não adianta você pensar que não, porque o seu nascimento também foi um milagre. Vai lá dentro da ciência, dentro da biologia e vai olhar como é que ocorre o nascimento de uma pessoa. Como é que é aquele momento de fecundação. Você vai entender, eu sou um milagre para Deus. Eu sou um milagre nessa terra. Mas não é porque eu sou um milagre que não deixa de ter um propósito para eu cumprir. Deus está chamando pessoas hoje, preciso de homens e mulheres que estejam fazendo a minha vontade. Eu estou levantando algumas sanções da vida aí para estar trabalhando, fazendo a obra, fazendo algo que eu preciso que seja feito. Deus olhou para você. Você não é acaso. Você não é um acidente. Você não foi concebido contra a vontade, não. Já começa no céu. A programação, ela vem de lá. E o que está escrito lá, aqui, ninguém muda. Ninguém tem esse poder. Deus já fez algo programado para você. Deus te trouxe aqui naquele improvável dos homens para mostrar que Ele tem algo para fazer e Ele vai usar você. Propósito não depende das condições. A Bíblia faz questão de enfatizar. Ela era estéril e não tinha filhos. Ou seja, humanamente falando, não havia possibilidade. Mas Deus não consulta a limitação antes de liberar o propósito. Ele não perguntou se ela podia. Ele não pediu autorização à biologia. Ele simplesmente declarou:
você vai gerar. Porque quando Deus decide, a limitação perde autoridade. Perde autoridade. Sansão nasceu em um cenário improvável. E isso prova que o propósito de Deus não depende das condições ao seu redor. Não depende. Não depende. Paula Maria, Deus abençoe, bom dia. Talvez você esteja olhando para a sua realidade hoje pensando: não tenho recursos, não tenho apoio, não tenho estrutura, já passou o tempo. E aí chega Deus dizendo: o seu propósito não depende do que você tem, depende do que eu decidi para a tua vida. O que é impossível para você é apenas o ponto de partida para Deus. O propósito não depende de condições, gente. Ele pega a mulher estéril. Ele não chega para ela e fala assim: poxa vida, será que nós podemos fazer alguma coisa aí para mudar esse cenário? Eu tô com um propósito aí, sabe? Eu queria libertar aí a nação, eu queria levantar aí um juiz para poder fazer algo. Será que a gente tem como a gente consultar a ciência? Será que tem como a gente fazer algo aí para conseguir? Não, Deus não pergunta nada disso. Alexandre Amaral, bom dia, Deus abençoe. Deus não pergunta nada disso. Ele chega para ela, a esposa de Manoá, e vira e fala assim: você vai gerar. Você vai ter um filho. Imagina se Deus precisasse consultar a ciência, se Deus precisasse consultar os recursos da natureza, se Deus precisasse perguntar para as pessoas sobre algo que Ele pretendia fazer, como estaria as nossas vidas? Como estaria esse mundo? Mas não, Ele chega e fala assim: olha, dizem que é impossível. Humanamente falando, realmente é impossível. Nada do que você fizer vai mudar a sua história, mas eu estou dizendo aqui para você, eu vou mudar isso aí. Ah, mas não estou perguntando se você pode. Não estou perguntando se você pode. Ah, mas aí assim, não esquece ciência. O negócio é o seguinte: eu estou dizendo que eu vou fazer. Eu estou dizendo que você vai gerar. Eu estou dizendo que de você vai nascer um milagre. E aí eu viro para você e falo assim: olha, eu estou falando agora para um milagre. Não entendeu? Você é um milagre. Você é o milagre que eu estou falando nessa manhã. Deus não queria perguntar. Deus não queria saber. Ele... Ah, quem é? Ah, o Alexandre? Isso, Alexandre. Hoje você vai ser formado, hoje eu tenho algo para a tua vida, vai ser um propósito grande, teu nome vai ficar marcado na história, porque eu te usei. Aí antes do Alexandre nascer, ele foi lá e já escreveu tudo. O roteiro da sua vida, meu irmão e minha irmã, o roteiro da sua vida já foi escrito há muito tempo. É como se fosse um filme. O filme, ele é gravado e o roteiro escrito depois? Não! Antes do filme ser gravado, é preciso ser criado um roteiro. E assim as nossas vidas. Antes da nossa vida ser formada, Deus já escreveu um roteiro para ela. O propósito, eu não sei. Deus sabe. O que vai acontecer? Eu não sei, mas Deus sabe. Importa que Deus saiba. E ponto final. Agora, se eu posso fazer algo, eu posso entregar minha vida nas mãos de Deus e dizer para Ele: Senhor, usa-me conforme a tua vontade. E pronto. Acabou, gente. Não tem mais conversa. Mas
Os improváveis de Deus, eles estão aí para mostrar para todo mundo, para provar para todo mundo que quando Deus decide fazer algo, Ele faz independente das condições. Chamado exige separação. O anjo dá uma orientação clara. Aquela criança seria nazireu desde o ventre. Isso significava uma vida separada, consagrada, diferente. Sansão não nasceria para ser comum. Ele nasceria com uma marca, com um compromisso, com uma identidade espiritual. Antes mesmo de nascer, já havia um padrão definido. Isso nos ensina que todo chamado carrega uma exigência. Não existe propósito sem separação. Não existe unção sem renúncia. Muitas pessoas querem viver o propósito, mas não querem viver o processo. Querem a força de Sansão, mas não querem a disciplina de Sansão. Querem o resultado, mas rejeitam a consagração. Deus não chamou você para viver como todo mundo vive. Existe algo em você que precisa ser separado, alinhado, consagrado. Porque propósito não é só o que você faz, é quem você se torna. Chamado exige separação. Chelsea, bom dia, Deus abençoe, Pastor Nelson aqui. Chamado exige separação. Você consegue entender? Ah, todo mundo faz, não vou fazer. Ah, todo mundo acha isso normal, não vou achar normal. Ah, todo mundo vai, não vou ir. Não vou. Sou separado de Deus. Sansão já havia, antes mesmo de nascer, já havia sido separado para Deus. O propósito que ele cumpriria estava o que atrelado a justamente a quem ele seria, separado, consagrado. Talvez as más companhias estejam te influenciando, talvez vídeos na internet estejam te influenciando, talvez pessoas ao seu redor possam estar te influenciando, cada um tentando te levar para um lado ou para o outro. Não sei, pode estar acontecendo alguma coisa, mas o que importa é você saber, Deus tem um propósito para a minha vida, e Deus exige separação do pecado, Deus exige separação do mundo, e eu não vou fazer as mesmas coisas que outras pessoas fazem. O que importa é o que Deus determinou para a minha vida, e se o Senhor me escolheu, eu prefiro me separar das coisas que me afastam de Deus. Você entende isso? Se aplica isso nessa manhã. Se separa de tudo aquilo que te afasta do Senhor, da presença de Deus. Se afasta de tudo aquilo que faz você perder a tua comunhão com Deus. Tem chamado, tem propósito, existe uma missão, tem um compromisso, existe, eu tenho certeza, existe uma história linda já preparada para a tua vida, existe sim. Nem eu nem você não sabemos, mas existe. E no momento certo, o que acontece? Tudo vai sendo desenrolado conforme o calendário, a programação de Deus. Tudo no tempo dele, do jeito dele, tudo vai acontecendo. Mas é preciso se separar, se santificar. Hilton Alisson, bom dia, Deus abençoe. Loreci Melo, bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Então, queridos, eu preciso me separar, eu preciso me santificar, eu preciso estar de acordo, alinhado à vontade de Deus. As coisas vão acontecer, vão, claro, tenho certeza que vão. Não da minha forma, mas na forma dele. Eu só preciso que
Me preparar está alinhado com a vontade de Deus. Tá bom, Lorici? A gente vai estar orando daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai estar orando. E aí, queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte para você. A história de Sansão começa antes do nascimento, assim como a sua. Porque o propósito sempre vem antes da existência. Mas aqui está algo forte. Sansão nasceu com um chamado extraordinário, mas ao longo da vida quase perdeu tudo por não valorizar aquilo que Deus havia estabelecido desde o início. E isso nos leva a uma reflexão séria. Não basta ter um chamado, é preciso honrar o chamado. Hoje Deus está te lembrando de algo. Você não é um acidente. Sua história não começou no erro. Seu começo não define seu destino. Existe um propósito sobre a sua vida, mas também existe uma responsabilidade, tá? Existe uma responsabilidade. Deus já decidiu algo sobre você. Agora a pergunta é: você vai viver à altura do que Deus decidiu para a tua vida ou não? Porque o céu já liberou o propósito, mas a decisão de viver esse propósito ainda é sua. O chamado antes do nascimento. Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 5, para a nossa meditação nessa manhã abençoada que Deus preparou para nós, tá? Luísa Rangel, bom dia, seja bem-vinda. Gabriel Tavares, bom dia, seja bem-vindo. Então Deus escolhe antes do nascimento. Deus tem um propósito? Tem. Sua vida não é por acaso. Você não é um acidente. Nada do que acontece na sua vida está fora do controle da vontade de Deus. Você precisa entender isso, aceitar isso. Existe um propósito? Sim. Ah, mas meu nascimento foi indesejado. Foi? Foi. O homem não dá a última palavra. Seu nascimento foi desejado, porque ele foi escolhido, estabelecido por Deus. E Deus driblou aí tudo o que aconteceu para poder mostrar que Ele te colocou aqui. Luísa, não. Deus tem um propósito para a tua vida, Luísa. Você só não descobriu ainda. Mas Deus tem algo grande para você, pode ter certeza. User, Deus abençoe, bom dia. Luísa, mas aguarda. Deus vai te honrar. Se não é um acidente, se não nasceu por acaso, tá? Gente, ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém aqui nasceu por acidente. Ninguém aqui nasceu porque alguém esqueceu de tomar anticoncepcional, esqueceu de usar preservativo. Nada disso. Esquece, anula tudo. Assim como a vida de Sansão é a vida de cada um de nós. Nós só precisamos o quê? Nos separar, nos afastar do pecado e viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nos preparar. Vem algo grande aí para a tua história, algo grande para a tua vida. Você ainda não sabe, mas ainda se vai viver algo extraordinário. Pode ter certeza. Rodrigo Aguiar, bom dia, Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse momento, orar por você. Apresenta diante de Deus a sua súplica. Amado Deus, poderoso Pai, que a história de Sansão nesta manhã nos inspire, nos motive, nos alegre, Senhor, a viver com intensidade todos os dias, sabendo, Pai, que não somos
um acidente do acaso. Não somos, ó Pai, alguém que nasceu, Senhor, porque houve um erro humano. Não. Nós sabemos, meu Senhor, que Tu já nos escolheste antes mesmo do nosso nascimento. Sabemos, Pai, que o roteiro das nossas vidas, a nossa história já estava escrita no céu antes mesmo de estarmos aqui. E só queremos agora, Pai, estar na Tua presença, fazer a Tua vontade, cumprir, ó Deus, o Teu querer. Que as nossas vidas, Deus, sejam um exemplo extraordinário, que a nossa história, Senhor, mude a história desse mundo, mude a história de pessoas, Pai, que possamos conseguir, Senhor, através da nossa vida, da nossa história, trazer, ó Deus, para esse mundo algo melhor e maior, dando, Pai, o testemunho de que quando o Senhor age, nenhum homem pode impedir. Estamos aqui, eis-nos aqui. Fala, Senhor, nesta manhã, mostra o caminho e que sejamos, ó Pai, usados por Ti para fazer a Tua obra ser cumprida nesta terra. Pai, tem pessoas nesta manhã gemendo, Senhor, gemendo, Pai, com um casamento que está abalado, gemendo com problemas de saúde, com problemas sentimentais, emocionais, pessoas passando, Pai, por problemas financeiros, são os problemas mais variados, tem causas na justiça, Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces a cada um, que só possa agora, Pai, entrar com a Tua intervenção, e onde tiver, ó Deus, difícil de agir, Pai, onde as forças humanas já se esgotaram, que o milagre aconteça e que todos, ó Pai, sejam alcançados pelo Teu grande poder. Assim eu oro e já Te agradeço. Amém e amém. Oh, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra nessa manhã com muito amor, com muito carinho. Você não é acidente, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te escolheu antes de você nascer. A sua história, ela ainda vai mudar a história de muita gente. Você vai provar para as pessoas que quando Deus escolhe, quando Deus determina, quando Deus faz a obra, ninguém pode impedir, tá bom? Eu quero pedir a sua ajuda, para se inscrever no canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. São quase 2.000 vidas ali reunidas, adorando ao Senhor. Tá faltando você lá, canal do YouTube Pastor Nelson Marcos. E você que está aqui no Quai comigo, é a primeira vez? Começa a me seguir para você não perder e depois ficar sem receber uma mensagem simples da palavra de Deus como essa. Então começa a me seguir aí, tá bom? E lembrando a você, tá? Que todos os dias estou aqui no Quai, tá? Entre 7 e 8 horas da manhã, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal e até o nosso próximo encontro, se Ele, o Senhor, nos permitir. Fica na graça e na paz de Cristo.